Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar do livro A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. Maurício Gomide é um autor nacional, também conhecido pelo seu livro Surpreendente. Acho que os livros dele é o que eu mais vejo as pessoas lendo. Eu ainda não li, mas só escuto falar bem. O A Máquina de Contar Histórias é um livro anterior dele, e é um livro curtinho, foi publicado pela Novo Conceito. Vou deixar a capinha aqui do lado, porque eu li ele em e-book. Ele foi a leitura de abril do meu grupo Pacto Literário. Esse livro eu gostei bastante, é um livro bem curtinho, acho que tem 120 e poucas páginas. No começo, antes de eu ler o livro, os amigos todos falando que estavam chorando lendo esse livro e que nas 50 primeiras páginas já estavam chorando. E eu comecei a ler o livro e me senti uma pessoa meio sensível, porque eu não me emocionei fácil assim. E eu, geralmente, para me emocionar com o personagem, eu preciso conhecê-lo um pouco primeiro. E no livro, o livro já começa com uma tragédia. A gente tem a família V, porque todos os personagens têm nome com V. O Vinícius e a Viviane, que se casaram e tiveram a Valentina e a Vida. Então a gente começa já com a perda da Viviane e a revolta desses personagens. E a gente não conheceu a Viviane, eu não custei a me emocionar um pouco com essa perda, mas o livro foi me ganhando aos poucos. Eu até gostei muito disso. É um livro de um pai tentando reconquistar suas filhas, e no começo ele fala muito dos sentimentos dele, de como ele está sofrendo, de como é difícil as filhas não aceitarem mais, e eu achei que o livro fosse ser um pouco chato por causa disso, porque a culpa era dele. Já entendi que você está sofrendo, pare de reclamar, porque foi você que se afastou da sua família, sabe? No começo meu sentimento era um pouco esse. O Vinícius é escritor, e no dia que a Viviane morre, ele tá lá dando uma palestra, sendo aplaudido, porque ele é um autor best-seller. A esposa dele morre, ele só chega no enterro depois. É claro que aos poucos a gente vai entendendo por que o Vinícius fez isso. Ele também tem seus motivos, o que é legal, ele não é só um babaca. Ele não conseguiu encarar a doença da esposa, então ele acaba se afastando mesmo, e ele sempre trabalhou muito, muito preocupado com que a carreira de escritor desse certo, já que é uma carreira muito incerta no Brasil, né? Mas ele acaba se apegando à fama e ao sucesso, e isso traz problemas para a família dele. Imagina o que gerou na cabeça da filha dele, a Valentina, com quase 17 anos, quando a mãe morre, sem ter visto pela última vez o marido, e ela sabendo o quanto a mãe amava o pai delas. Então ela fica revoltada com o pai, com razão. Então no começo me irritou quando ele começa a falar com uma correspondente que ele descobre mexendo no computador da Valentina, como uma amiga mais velha da Valentina. Ele pede ajuda porque ele não entende os sentimentos da Valentina, e eu fiquei meio irritada com isso, porque dá pra entender totalmente. Ela grita na cara do pai que ele abandonou elas, e como não entender os sentimentos da Valentina? Pra mim são bem óbvios até, e ele se sente muito culpado por ter deixado a família de lado pra acompanhar a carreira, mas não dá pra dizer que ele não sabe por que a filha tem raiva dele, né? É bem óbvio. Mas passando essa fase, quando ele realmente resolve reconquistar as filhas, ele resolve fazer uma viagem para 3 lugares diferentes. E aí o livro ganha um outro pique. Eu fiquei emocionada com algumas cenas entre eles, e ele batalhando ali para reconquistar o amor das filhas deles. Eu gostei muito da Valentina, porque mesmo com toda a raiva e a desconfiança do pai, ela aos poucos acaba dando uma segunda chance, que muita gente não dá. Eu sei que quando um dos pais se afasta por um momento, a maioria das pessoas, eu conheço vários casos que as pessoas ficam com um rancor muito grande dos pais por causa disso, sendo que os pais também erram, né? Também têm defeitos. Então, se há essa busca por uma reconciliação, se o amor parece ser tão verdadeiro, vale a pena dar uma segunda chance para uma pessoa que errou, né? E o livro trata sobre isso. Nessa viagem,
Ele vai tentando conhecer quem é a filha, principalmente a Valentina, porque a vida é muito pequena. Então ela aceita a presença do pai com muita alegria, porque ela ainda não entende, ela é muito pura. E então a batalha mesmo é com a Valentina, que é mais velha, que viu e entendeu a perda da mãe, e para ela é uma barra muito difícil, e viu que esse pai parecia que não estava nem ligando nem aí enquanto a esposa morria de câncer, né? Eu gostei muito do final do livro, como o autor amarrou várias coisas. Tem várias surpresinhas, digamos assim, coisas que a gente não sabia de cara. E ele me enganou também numa coisa. E eu gostei de descobrir, porque era uma parte da história que eu não gostava muito, mas que no final fez todo sentido. Então eu recomendo essa leitura, uma leitura curtinha, mas que vai fazer refletir sobre várias coisas, sobre o peso da importância do trabalho, do dinheiro e a importância da família, como conciliar isso, né? Como que os pais devem conciliar isso, porque é uma responsabilidade muito grande você sustentar uma família, sustentar uma casa, mas ao mesmo tempo os filhos não precisam só de dinheiro, né? Eles precisam de amor, precisam de carinho, de muita atenção. Então, eu acho que quem tem filhos vai se identificar em alguns momentos com os dramas do Vinícius. E também quem não tem, mas pretende ter, já pode ir pensando nesse assunto, né? Outro lado bacana do livro é a discussão sobre como livros devem ser escritos, porque como o Vinícius é autor, ele teve uma formação literária diferente. Os pais não queriam que ele fosse autor, não queriam que ele gostasse de escrever, queriam que ele estudasse mais biologia, matemática, física, que são profissões que vão formar engenheiros, são matérias que vão formar engenheiros, médicos, e é o que se acredita que dá dinheiro no nosso país, né? E eu às vezes brinco muito com isso, que eu sou de humanas e que por isso que eu não tenho dinheiro, coisas assim. A gente sabe que é muito difícil escolher uma profissão e a gente tem que pesar um pouco de tudo e pesar o que a gente gosta, que não adianta a gente estudar coisas que a gente não gosta e ser infeliz. Eu, por exemplo, nunca tive aptidão para matemática, então não adianta eu querer estudar matemática pensando que assim eu vou ter uma carreira que vai me render mais dinheiro, sendo que eu não gosto de matemática. Fazer o quê? E como a gente deve lutar para que os profissionais, né, da área de humanas, professores, escritores, jornalistas, e, enfim, várias áreas que são pouco valorizadas, né, em termos de dinheiro. Mas o Vinícius resolve ser escritor e resolve provar para o pai que ele pode, sim, ganhar dinheiro com isso. E tem uma professora dele que resolve incentivar, porque percebe que ele escreve muito bem, e dá um livro com técnicas de escrita, um livro de teoria literária, parece, de o que ele pode fazer para transformar o texto dele, ser melhor e coisas assim. Só que ele resolve seguir aquilo ali como uma bíblia. Então, aos poucos ele vai se distanciando das emoções e escrevendo de forma muito fria, de forma muito mecânica. O que agrada ao público, o que causa emoção, como colocar uma lágrima ali na cara aqui. Ele mesmo diz isso, ele mesmo faz essa avaliação dele. E ele não acha os livros dele ruins e ninguém acha, porque ele tem muitos fãs. Ele é tipo um Nicholas Sparks brasileiro, porque os livros dele são de fazer chorar. Mas até a própria Valentina gosta dos livros dele, acha os livros perfeitos, mas acha que ele não vivencia aqueles sentimentos. Então como é que um cara que tem 2 filhas, se afasta das filhas, consegue escrever livros tão emocionantes, e um cara que deixou a esposa de lado consegue fazer um livro tão emocionante? E aí, será que ele realmente escreve de forma tão fria assim? Será que a gente consegue distanciar das nossas emoções? Será que é melhor escrever por pura arte, por pura emoção, ou você se basear em algumas técnicas que você sabe que vai agradar ao seu público? O livro traz toda essa discussão, sem dizer que os livros do Vinícius são ruins.
A própria Valentina gosta de escrever e o Vinícius vai descobrindo isso aos poucos e vai percebendo a diferença do jeito que ela escreve pro jeito que ele escreve. E é uma coisa que vai uni-los, mas que também vai trazer muito debate ao longo do livro. E eu gostei muito desse debate sobre a forma certa de escrever, qual é a melhor forma de escrever, e se é que tem uma resposta para isso, né? Se você ler o livro, você vai entender do que eu tô falando, porque isso é bem claro na história. Espero que vocês leiam o livro e gostem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.